Oi, eu sou Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço aqui para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Está aqui comigo hoje ele, Victor Alexandro. Dê oi para as pessoas, Victor. Estou aqui de novo, pessoal, tudo bem? Tudo certo. Ó, hoje o nosso episódio é sobre o que o brasileiro mais consome. É um episódio sobre hábitos de consumo desse serzinho humano da face da terra chamado brasileiro, muito peculiar, né? Com toda a sua peculiaridade que vamos explorar aqui neste episódio. Porém, antes disso, gostaria aqui, Victor, que você relembrasse as pessoas sobre nossas redes sociais. Pois é, pessoal, a gente está em todas as redes sociais, a gente acabou de gravar um episódio sobre o Threads, então a gente já está no Threads também, GKBcast, a gente está no Instagram, estamos no Twitter, estamos no TikTok, no YouTube, você nos encontra como Geek Publicitário, e aí é só lá também, Geek Publicitário, mas você vai ver que lá no Geek Publicitário você tem não só os conteúdos do GKPBcast, como também tem vários conteúdos excelentes lá no canal do próprio Matheus e no Spotify, em todas as outras plataformas de streaming, GKPBcast. Facinho de acertar, você joga lá GKPB, pô, digitou rapidão. Acabou. O tempo de digitar e seguir a gente nas redes sociais é mais rápido do que eu falando pra vocês seguirem. Exatamente. Ó, e hoje no nosso programa a gente vai falar aqui do que são hábitos de consumo, né? Para as pessoas que não são tão familiarizadas com esse termo, a gente vai explicar um pouquinho o que é. Vamos falar aí da pesquisa IPC Maps, publicada aí no Valor Econômico, que é a base aqui do nosso episódio de hoje. Exato. Vamos fazer aí a leitura desses dados, vamos falar por que é importante se atentar a isso, né? E também do que esperar para um próximo momento aí sobre esses hábitos de consumo dos brasileiros, tá? E claro que, como sempre, a gente vai ter nossas considerações finais também. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai discutir aí os hábitos de consumo dos brasileiros. GKPBcast. Então, galera, começando aqui o nosso episódio já falando o óbvio, né? Porque sempre precisa ser dito, muito bom esclarecer. Basicamente, o que são hábitos de consumo, né? É um conjunto de atitudes apresentadas por um indivíduo ou um grupo de pessoas que, em relação à compra de um produto ou serviço. Nesse caso aqui, a gente vai falar de um grupo de pessoas, né? Que são os brasileiros. E aí a gente vai ter vários dados super interessantes. Eu fiquei também um pouco surpreso quando vi esses dados, porque eu esperava mais de algumas coisas, menos de outras. E basicamente é isso, né, Matheus? A gente vai falar sobre o que o brasileiro está consumindo, o que está esgotando aí a rotina financeira do brasileiro. Sim, vamos lá. Por que eu trouxe esse assunto para a gente falar? Porque eu acho que a gente para pouco para observar alguns padrões de consumo antes da gente fazer campanhas publicitárias, né? Então a gente vê hábito de redes sociais, a gente vê hábito de não sei o quê, mas pouco se discute sobre hábito efetivamente de consumo. E tem algumas coisas aqui que eu vi nessa pesquisa aqui da IPC que são coisas muito relevantes que falam sobre um pouco sobre as prioridades do brasileiro, né? Então, obviamente, são prioridades que mudam de acordo com onde cada pessoa está, mas aqui a gente vai falar um pouco de uma maneira mais geral sobre isso, né? E a gente tem aqui uma série de informações sobre gastos, né? Acho que você podia ler aí pra gente essa parte dos gastos aí dos brasileiros, essa projeção, né? Uhum. Então, eu vou ler aqui, tá, pessoal? Que a pesquisa IPC Maps, ela projeta que as famílias brasileiras gastarão cerca de 6,7 trilhões ao longo desse ano. E isso é um aumento real de 1,5% em relação a 2022, o que é considerado bem pouco até. E aí, caso essa previsão seja confirmada, né, porque isso aí é só uma previsão, não significa necessariamente que eles vão gastar esses exatos 6,7 trilhões, essa vai ser a pior variação do consumo das famílias desde o começo da pandemia em 2020, quando caiu 4,6%. E aí, isso é quase um terço do crescimento observado no ano passado. Em 2022, o consumo das famílias cresceu 4,3% dentro do Produto Interno Bruto, que é o PIB, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE.
É bem melhor lendo do IBGE, né? Aham. Mas aqui eu tenho uma coisa, eu não acho que vai ser 1,5%, tá? Eu acho que de acordo com como as coisas têm andado, e a gente está acompanhando que as coisas estão andando do ponto de vista econômico no Brasil, eu tenho certeza que vai ser mais de 1,5%. Mas, né, quem sou eu perto do IPC? Uma outra coisa só que eu queria dizer é que, apesar de ser um número pequeno, a gente tem que ver aí que foram anos de recessão muito grande, o mundo inteiro está enfrentando dificuldades no pós-pandemia, e essa retomada a gente vê que ela não vai ser tão rápida quanto a gente gostaria que fosse. Sim. Quando a gente para analisar mercado de trabalho, por exemplo, eu acho que eu nunca vi tanta gente sendo mandada embora do que nesse ano, Uhum. que seria um ano que eu achei que ia ser justamente o inverso, que eu achei que ia ser um ano que eu ia ver muita gente contratada. Mas, no fim das contas, durante a pandemia, a gente viu muitos novos postos de trabalho, principalmente para essas empresas de tecnologia e de comunicação, que são áreas onde a gente está, onde acabou tendo muita demanda, Sim. por causa dessas questões das pessoas em casa e tudo mais. E agora a gente está vendo que a fonte secou para essas empresas de tecnologia e elas estão fazendo esses layoffs um atrás do outro, demitindo as pessoas, e é um momento muito complexo para a gente lidar esse momento agora, né? A gente vai ter que reavaliar e reentender como é que as coisas vão ficar nesse pós-pandemia, né? A gente vê, então as pessoas não estão mais fazendo as coisas dentro de casa, mas ao mesmo tempo o mercado de eventos está hiperaquecido com shows e mais shows e mais shows e festivais e tudo mais. Então a gente vai ter que ir vendo o que está acontecendo, mas o fato é que depois de 2020 tudo deu uma grande bagunçada, né? No dia a dia ali do consumidor brasileiro. Aí a gente tem aqui um gráfico, né? Um gráfico enorme que traz diversas informações sobre o gasto do brasileiro durante o ano de 2023, que eu queria trazer aqui. Acho que a gente discutir um pouquinho desses itens do gráfico. A gente pode até colocar alguns deles na tela para as pessoas que estiverem assistindo a gente, mas a gente também vai falar esses números aqui para quem estiver só ouvindo, né? Uhum. E o primeiro item, né, que está aqui como o item que mais demanda o dinheiro do consumidor brasileiro é a habitação. Sim. Que aqui, de acordo com a pesquisa aqui, ela ocupa 25,3% do total dos gastos do brasileiro, né? Então, esse me surpreendeu, sabia? A minha ocupa mais de 50%. A minha Mas acho que é também. porque é um fenômeno paulistano, né? Esse gasto tem esse tão ponto. alto assim em relação à renda das pessoas. A minha aqui parece que tá ao contrário. A minha é 75%. 75%. O resto tem que ser os 25%. Tem que dar um jeito de encaixar. Mas acho que é isso também. A gente vive nessa bolha paulistana onde a habitação é muito caro, né? Que não é só de São Paulo, das grandes metrópoles, né? Essas regiões metropolitanas onde é muito caro de se morar. Sim. E aí a gente tem aqui uma projeção que está em bilhões aqui, então são 1.575 bilhões sei Cara, lá, que a difícil. vírgula aqui tá difícil, né? De reais gasto nessa projeção aí, mas isso é do total, né? Em segundo lugar, a gente tem o veículo próprio, que na minha vida isso não faz nem parte dos meus planos, o veículo próprio, que ocupa 11,7% da fatia de gastos do total dos brasileiros. Mas mesmo assim dá um salto bem grande, né? Do primeiro pro segundo. Habitação não tem jeito, né? É Tem caro que ter mesmo onde morar. Viver é caro. E aí você vê, aí depois de veículo próprio tem alimentação em casa, que é 9,2%, o que eu também achei pouco. Isso aqui tá parecendo aquelas contas do primo rico. Não, porque você pega R$300, você faz a compra do mês, 150... Não, mas é uma média da população brasileira, né? Tipo, cada pessoa vai ter o seu próprio gráfico ali. Mas o que eu acho interessante é assim, ó, alimentação em casa, 9,2%, e depois já em seguida é alimentação fora de casa. Também acho que a alimentação fora de casa, por exemplo, é uma das coisas que mais encareceu depois da pandemia. Realmente. Se alimentar fora de casa em 2023 é um horror, Uhum. né? Principalmente se você estiver nessa porcaria de cidade de São Paulo, porque aqui é muito pior, inclusive, né? É um pesadelo. Você vai sair de casa, você fica pensando, nossa senhora, não acredito que eu vou ter que gastar isso tudo.
Já começa o gasto a partir do momento que você pisa fora de casa. Você fala, não, mas já gastei. Já foi. É, só mais um dia, do nada foi R$ 100. E aí, o que é engraçado aqui é que em quinto lugar a gente tem materiais de construção, 3,8%. E aí eu acho que isso se dá muito ao fato de que agora é só prédio, né? Eu não sei se é isso. Eu acho que tem uma ressaca da pandemia no sentido de que há mais tempo em casa, as pessoas estão cuidando mais das suas casas, né? Uma coisa que você viu em 2020, por exemplo, todo mundo fazendo uma hortinha, todo mundo reformando a parede da cozinha. Então, tipo assim, você ia em loja de... os poucos lugares que a gente podia ir na pandemia era supermercado, farmácia e loja de material para construção. Sim. Então, quando você ia numa... Eu lembro que tinha uma... Eu resolvi ser pai de planta no meio da pandemia. E aí, tipo, eu chegava na floricultura lá no negócio, nem sei como é que chama o negócio, que vendia planta. E aí, era uma fila de gente pra entrar. E podia entrar, tipo, poucas pessoas por vez, por causa daquela história de distanciamento. E era uma fila que dobrava a quadra, assim, de pessoas esperando pra ver planta. A galera tava lá pelo rolê mesmo. Eu vou no orquidário. Loucaço. Tudo pneu da cabeça com planta. E aí, eu era uma dessas pessoas que ficava lá na fila. E aí, loja de material também. Tipo, onde eu moro tem um extra que é anexo a uma Leroy Merlin. Então eu ia fazer compra, eu via que a Leroy Merlin tava lotadaça de gente lá fazendo compra de coisa para casa. E o preço dessas coisas também disparou, né? Nessa época aí de pandemia. Então acho que essa parte de materiais de construção, claro, você tem uma retomada da construção civil que ficou parada também durante muito tempo, o que é algo que natural que aconteça, né? A gente está tendo um monte de coisa agora, mas eu acho que também mais aqui, inclusive nesse tipo de análise, né, com o gasto dos brasileiros, eu acho que não tem tanto aqui a questão dessa parte de construção civil, mas mais uma coisa de as pessoas estarem cuidando mais das suas próprias casas e investindo mais em reformas. Sim, né? Faz sentido. Faz sentido. Tem aqui o plano de saúde e plano dentário também, que fica com 3,5% da participação do dia a dia aí dos brasileiros, né, do orçamento dos brasileiros, o que você vê, né, acho que isso também diz muito ao volume de pessoas que têm acesso a esse tipo de coisa, né, de plano de saúde, plano dentário. Que é bem caro, né? É bem caro. É bem caro. É bem caro. Normalmente está relacionado ao trabalho, né? Tipo, é difícil uma pessoa que paga um plano de saúde por conta própria do bolso ali, porque realmente é bem caro. E quando você vai fazer pra você mesmo como pessoa física, aí que fica mais caro ainda. Fica mais caro ainda. Tem algumas coisas surgindo aí, né? Tem como é a Alice da vida lá, aqueles planos de saúde, tipo, umas coisas meio... Nenhuma startup conseguiu ainda, né? Mas é que... Talvez o Doutor Consulta. O Doutor Chega Consulta mais perto disso, mas não tem internação, por exemplo. É só consulta clínica. O nome é Doutor Consulta, né? Não é Doutor Internação. É isso, gente. Vagas para host de podcast estão abertas. O e-mail é cast@gkpb.com.br. Tá? Fusão. Até perdi onde eu tô aqui. Higiene, cuidados pessoais. Não, deixa eu voltar. Você tem um doutor consulta que vai muito bem, tem um monte de cópia do doutor consulta no Brasil inteiro. Esses dias eu tava na Paraíba, vi lá um médico agora, não sei o que, era alguma coisa assim. Sempre tem alguma coisa de doutor consulta parecido com isso, que são pra consultas clínicas, né? O fato é, ninguém quer pagar a internação, isso é fato. Sim. É porque é caro, né? E esse modelo de vender a consulta específico acabou fazendo sucesso também em todos os ramos, praticamente, né? A gente se tem do dentista ali, você consegue ter algumas plataformas, não vou lembrar do nome agora. Sorridentes. Que você entra lá e você marca a consulta. Tem as plataformas tipo a Zen Club, que você marca psicólogo também. Exatamente. Inclusive, se tiver aí, ó, Zen Club querendo patrocinar o episódio, vou precisar agora pra eu ser demitido. Precisando aqui. No Zen Club a gente precisa sempre. E aí aqui a gente chega nos pontos que já faz mais sentido com relação ao histórico do que a gente vem seguindo, né? Porque depois de plano de saúde a gente tem higiene e cuidados pessoais com 3,2% e depois a gente tem medicamentos com também 3,2%, né? Que a galera realmente... Teve uma galera que ficou meio hipocondríaca com a pandemia. É o seguinte, eu mesmo tenho minha bolsinha 2020 eu tava hipocondríaco assim. Eu acho que agora eu tô relax. Eu não saio de casa sem carregar um kit de remédio. Eu tenho remédio pra tudo. Isso é a idade. Também tem esse ponto. Eu tenho remédio pra tudo também. Inclusive, sou
Não vou nem falar isso, que não pode falar isso, né? Acho que não não. pode falar isso. Que Né? tem Eu sou o velho do rolê, eu sempre tenho remédio pra tudo. Não, mas falar que tem remédio pra tudo, acho que tá pode. bom, O que né? não pode é falar o nome do remédio. Não pode indicar, que ele não é médico. Tá bom, é isso. Eu tenho os meus remédios, meus queridinhos. Meus remédicos. Remédicos. Eu tenho meus remédicos guardados. Tenho os meus remédios guardados na minha caixinha. Inclusive, comprei tanto remédio em 2020 que esse dia eu tive que fazer uma limpa, porque tá tudo vencido já. É verdade, é verdade. Educação, aí 2,8% em educação, que é pouco, né? Pô, eu tava pensando aqui, mas é que educação é caro, né? Quando você vai pagar no particular assim, é tudo bem caro. Tipo, 172 bilhões em educação é muita coisa. Tem uma coisa que acho que a gente pode, acho que já pode entrar. Você vê que até agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itens e são todos básicos. É o básico pro ser humano viver, Sim. né? Cara, eu vou até fazer aqui depois, enquanto você estiver falando, eu vou fazer uma conta de quanto que dá esses 9 primeiros aqui, mas tipo é uma porcentagem muito grande do orçamento do brasileiro com o básico. Sim, o brasileiro médio, no geral, assim, a gente meio que mais sobrevive do que vive mesmo, né? Porque aqui esse ponto de alimentação fora de casa, a gente vai falar um pouco ali na frente também de recreação e cultura, mobiliários e artigos de lar, eletroeletrônicos e tudo mais, são coisas que a gente compra, assim, às vezes a gente acaba comprando até no impulso. Tipo, tô se lascando tanto aqui trabalhando que nem um desgraçado, não consigo sair pra dar um peão, não consigo... Dá um peão. Que isso? Ó, 64,3%. Me pegou aqui, que eu não, tá no meio da Na pessoa, minha crítica social foda. 64%, antes de dar um peão, você tem 64,3% do seu orçamento comprometido já com o básico. Aí, não tem Talvez como. o que não seja básico aqui seja material para construção. Mas também, tipo, às vezes você precisa pagar pra um cara, sei lá, você precisa pagar pra arrumar Às alguma vezes coisa a na casa tua tá casa. acabada também, precisa, né? Caiu alguma coisa. Então, preciso trocar minha... Não, trocar a lâmpada é sacanagem, né? Trocar a lâmpada dá pra trocar. Mas, sei lá, tem que trocar o chuveiro e não quero tomar um choque. Você contrata o cara lá no Get Ninjas, no... Nós falamos um monte de marca nesse episódio. 60%, vamos desconsiderar materiais de construção. 60% do orçamento do brasileiro é comprometido com o básico, que é habitação, veículo, alimentação, material não, plano de saúde, dentário, higiene, cuidados pessoais, medicamentos e educação. Sim. Já está 60%. Isso porque a gente não está considerando uma pessoa que mora em São Paulo, que a habitação ali é pelo menos uns 50, né? Exato. E aqui a gente tem também aquele ponto que eu tava na minha crítica social foda aqui, o Matheus me interrompeu por causa do meu peão. Vai. Que às vezes a gente acaba abrindo mão de algum desses 8 itens aqui pra poder comprar um computador, um celular novo, ou poder ir num cinema que hoje em dia custa R$300 e um pedaço de croquete pra você ir no cinema. É difícil. Caraca, eu ganhei o ingresso do cinema. A pipoca já era mais cara do que tudo. Eu falei, gente, por que estão cobrando R$40 uma pipoca? E pipoca, né? Você compra um milho, você paga nem 10, você paga R$5 num milho. E não tem nada que valorize mais na face da terra do que o milho da pipoca dentro de um cinema. Que isso, cara, não tem como. Eu vou começar a fazer que nem aquela galera que bota no Nem micro-ondas. o Bitcoin chega perto dessa valorização do milho de pipoca. Começar a vender milho, galera. Não, você tem que vender a pipoca. Se vender o milho, tá lascado. Você tem que vender a pipoca pronta. Eu vou abrir uma barraquinha na frente do shopping de Aliás, pipoca. tem uma marca de pipoca que eu não lembro agora se é a Pipó, mas eu acho que é. Que eu vi recentemente uma entrevista da criadora da marca, que ela criou uma marca de pipoca justamente por conta do valor agregado do produto. Pronto. Tinha uma margem muito grande. Ela foi atrás de produtos com margens muito grandes e resolveu abrir uma marca de pipoca. Justamente por conta do fato de uma pipoca pronta, ali como snack, ela tem um valor muito grande perto do que custa para ser feito. É verdade, né? é verdade. Acho que também o que a gente paga no cinema, né? Só que devaneando mesmo sobre o rolê da pipoca no cinema, é a operação da pipoca no cinema, né? Mas a operação cara da porra, né? É caro. Caralho, Cara, o cara pega a pipoca e põe no funcionário saco. lá trabalhando com uma fila de gente querendo assistir uma porra de um filme. Entendeu? Eu tenho minhas críticas A pessoa aí. reclamando, a minha não era com manteiga, não, a minha é com manteiga. Volta, Eu vou já tá reclamar tudo fora. mesmo, eu reclamo mesmo. Eu peguei, esses dias eu fui no cinema lá, aqui, de novo.
Fui no cinema, aí tem 2 filas. Tem uma fila pra você que comprou o seu ingresso pelo aplicativo, você foi uma pessoa preparada, você tem uma fila exclusiva pra você comprar a sua pipoca lá. Eu tava na fila exclusiva pra pegar pipoca, todo mundo tava andando na minha frente. Eu fui reclamar sim. Falei, não, você está chamando a pessoa que não tá na fila do exclusivo aí, por quê? Eu tenho meu direito do consumidor. Tava fechada uma vez que eu fiz isso também. Tava Aí. fechada a fila do aplicativo. Pra que abre? Porque não tem Então, volume. tem sim, eu tô pagando. Não tem volume de gente lá na fila, eles fecham, cara. Mas não devia. Sacanagem, Então não, a gente tá sacanagem. pagando R$40 numa operação de uma Sacanagem. pipoca que não tá acontecendo. A menina Revolução. mentiu pra mim, velho. A menina falou assim pra mim. Falou, meu, você não quer comprar a pipoca e o refrigerante? Eu falei, não, vou comprar depois lá em cima. Ela, depois não dá pra comprar. Eu falei, como não? Tem um monte de gente vendendo lá em cima, moça. Ela, não dá não. Eu falei, oi, bicha mentirosa, deve ter meta pra bater de pipoca. A gente tá pagando a operação deles e eles não estão tendo a operação. E aí eles têm que operar. Tem que Gente, operar. vamos operar? Vamos operar hoje? Ó, depois, né? Vestuário. Depois desse peão que a gente deu. A gente tem vestuário, 2,4%. Uma coisa que ninguém fez durante a pandemia foi comprar roupa. Eu desaprendi a comprar roupa. Até hoje eu não sei muito bem como é que comprar roupa mais. Encareceu também roupa, né? E encareceu muito A roupa. gente né? entrou na pandemia com as blusas da Renner custando 40, saiu custando 80, 90. É isso mesmo. Tristeza. Que isso? Como é que compra roupa? Não dá nem pra ficar... Ter que, aí surge aqueles, bazar. A galera falando de bazar isso, bazar aquilo. Você tem que reinventar. E mudou muito, né? A gente entrou na pandemia, era calça skinny, e agora a calça tá assim, ó. Calça cargo. A calça de shopping. Calça do bag. Patolino. Calça de shopping. Recreação e cultura. Ó, a gente tá aqui na 11ª posição, né? Sim. Com 2% É muito doido, né? Não, aí a galera Parar fala, pra olhar isso, né? não, a galera fala, não, porque o povo não tá lendo, o povo não tá indo no cinema, o povo não tá comprando livro. Como? O cara gasta 60% da verba no básico. Ela não vai querer, ela vai ter que pensar 3 vezes antes de comprar um livro que custa R$100 um livro. Você vai comprar um livro de lançamento e você pega esse preço. Exato. E aí, a gente ainda nem chegou aqui na parte de eletrônicos, mas assim, a gente depois de recreação tem imobiliários e artigos do lar e depois entra na parte de eletroeletrônicos, né? Que aí tá incluso o celular. Isso. As pessoas não trocam de celular todos os anos, talvez por isso ele tenha essa representatividade baixa no montante geral, né? Mas, quando você fala de recreação e cultura, o celular tem sido a válvula de escape do brasileiro. Por quê? Porque você tem acesso a conteúdo gratuito, né? Sim. Que é aquele conteúdo que ele é pago muitas vezes por publicidade, que te impacta depois. Depois não, né? Antes, com 3 vídeos, se for o caso do YouTube. E que não dá pra pular. Então, assim, a dificuldade e acho que dá para entender um pouco do mercado de entretenimento no Brasil, né? A dificuldade de se ter opções de recreação fora de casa, fora do celular, fora desse conteúdo gratuito que a gente tem acesso nas redes sociais, cara, não sobra grana para fazer isso. Não... Com isso a gente vê o crescimento desse tipo de negócio que acaba acumulando um monte de coisa num rolê só ali. Tipo, você vai num boteco, aí tem um boteco, um karaokê, um jogo de bilhar, tem um negócio... Sim. Você vai numa hamburgueria, é uma hamburgueria com um fliperama, com isso e aquilo, porque você tem que fazer tudo junto, você tem que escolher o lugar com o melhor custo-benefício para você fazer o entretenimento ali, porque senão não dá. Exatamente. Aí, ó, eletroeletrônicos 1,5%, mobiliários artigos pro lar 1,5%. Transporte urbano, né? Transporte urbano 1,4%. Tem aquela cidade, né, do Brasil que tem o transporte público gratuito, né? Gratuito. Nossa, ia ser uma belezura, aqui, né? ó, tudo começou, todo esse rolê começou com o movimento Passe Livre lá em 2013, que queria isso em São Paulo, né? Sim. Tivemos o quê? Bolsonaro, olha só. Acabamos no Bolsonaro por causa disso. Mas não, tô brincando. Não... Qual que é a cidade que tem o transporte? Acho que tem mais de uma cidade, né? Que tem... É mais de mais de uma cidade que tem transporte. Então, imagina, é o justo, né? Transporte público, a pessoa gasta 60% com o básico e ainda tem que gastar com o ônibus. Tem que gastar com o transporte. Pois é. Depois a gente tem viagens. Que esse aqui nunca nem vi. Esse daqui... Ué... Vou pra Santos. Pra Osasco, conta? Vou pegar ali, Guarulhos.
Com a distância que você leva de um ponto a outro de São Paulo, é quase que uma viagem. Já considerou aí, já. É viagem, né? Bebidas. A única viagem que eu faço é pro interior, visitar minha família. Que também é quase a Faz mesma coisa. Você uns pega, 6 meses que eu não faço essa viagem. você pega ali... Ai, eu não vou nem falar desse tema que eu fico triste. Aí depois tem bebidas, né? Porque a pessoa vê esses dados aqui, ela tem que mesmo... Precisa, né? É 1,1%. Caramba, 1,1%. 1,1%. 67 bilhões de reais investidos em bebidas alcoólicas. Eu imagino que seja, porque tá escrito aqui, tem um emojizinho de cervejinha, né? Aqui. Você vê, né? E a Ambev já tá desse tamanho. Imagina se fosse... Imagina se fosse mais. Pois é. Calçados com 0,7%. Ok. Beleza, tem que comprar tênis. Chinelo, né? Livre material escolar tá aqui no finalzinho com 0,5%. É isso, ó. Tá bem ainda. A galera tá estudando sem os livros. Não, é que você vê, o ensino público, o livro é fornecido, né? Nunca critiquei. É isso aí. É bom demais. É, então. Você estudou isso em escola pública também? Sim, Eu claro. estudava em escola pública, era mó bom, velho. Você recebia o kitzinho, chegava os cadernos novos, você falava, caralho, bagacei muito. Não, isso aí não tinha na minha Não tinha? Não. O caderno era por nossa conta. Eu recebia o kitzinho assim, o kit bonitinho, com caderno, numa caixinha vinha caderno, vinha lápis de cor, vinha caneta, aqueles lápis do governo. Mano. No meu não tinha isso, não. Eu lembro que uma vez deram uma mochila horrorosa que chamava Aluno Presente. Aluno Presente chamava. Tinha aquela também do governo do estado de São Paulo, que era cinza. Era uns cadernos brochura, que a gente não usava mais. A gente usava caderno de matéria, né? É um desperdício de dinheiro, porque ninguém usou aquilo. Ficou parado lá no colégio. Vira material de desenho. Caderno de brochura você dá na galera daqui tá na primeira, quarta série, né? Vai dar pros cavalos que estão no colegial. Os cavalos que estão no colegial já não escrevem nada mesmo no ensino público. Tá jogando truco no colégio. Tem que dar um baralho da Copag, né? Pra quem tá no colegial, você dá o quê? Você dá um Copag. Nossa, que saudade do ensino médio. Ai. E aí a gente tem, os dois últimos aqui, o último, né, na verdade, artigos de limpeza com 0,4%. E aí, outras despesas aí que ficam com 1.160 bilhões é 0,2%. Outras despesas englobam muita coisa, né, que não tá aqui também. Muitas coisas. Eu só não entendi esse rolê, né? Artigo de limpeza? A pessoa não tá limpando a casa, não? Não, por que outras despesas é 0,2% e a projeção de gasto é maior? Deu um nozinho aqui. É porque eu acho que vai somando, tipo, os pouquinhos, cada pouquinho. Enfim, bom, acho que deu para fazer um geral. Já vou aqui para minha consideração final. Acho que o ponto mais relevante dessa história toda é compreender um pouco de como, no final das contas, a gente está sobrevivendo com o básico. Como o nosso esforço para vender algo fora desse básico aqui, ele é um esforço muito maior do que outros profissionais de outros países. É por isso que eu gosto de falar, por exemplo, comparar a propaganda brasileira com propaganda de qualquer outro lugar é muito irracional de se fazer, porque o público é completamente diferente e você precisa lidar com outras coisas, né? E você teve aí uma publicidade durante anos que foi muito criada por pessoas que não estavam vivendo muito dessa realidade aqui, né? Que são pessoas que estão mais tem mais grana, que estão em ambientes sociais mais elitistas, e agora você começa a entender a necessidade de olhar para isso e se comunicar com o consumidor. Exato. Desde a época que a gente entrou em pandemia, a gente viu como foi fundamental os profissionais que sabiam conversar com a necessidade do brasileiro. Cara, a gente vivenciou 2 anos atrás, a gente tinha fila de pessoas para pegar osso. Nos lugares para comer. Graças a Deus, isso melhorou muito agora, nesses últimos, sei lá, no último 1 ano, basicamente. Né? E como é difícil conversar com essas pessoas. Essas pessoas não estão afim de, não é que não estão afim, elas estão afim, mas elas não... Elas queriam estar afim. Não tem, o orçamento não dá para chegar ali, né? Quando a gente vai para a parte de recreação, para a parte de viagens, para a parte de bebidas, que são essas coisas mais de entretenimento, assim,
ficou o quê? Se der 5% ali da fatia total de gasto do brasileiro, é muito, né? Então, como é que se trabalha isso? Como é que se comunica com essas pessoas, né? Exato. É realmente muito difícil. E também, claro, que o entretenimento gratuito, né? O freemium, né? Que é aquela coisa que você... o usuário, por exemplo, por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso no Brasil, porque o usuário está ali, supostamente de graça, mas ele é vendido ali para publicidade depois como um produto da rede social, basicamente, né? A gente sabe disso e isso não é novidade para ninguém. Então, acho que é muito fácil também de entender esse fenômeno das redes sociais no Brasil, olhando para esses dados aqui. Sim, do que você falou é verdade, né? Tipo, o cara usa a rede social, mas não é como se ele não estivesse pagando, né? Tem atenção ali, o tempo dele tá tudo voltado ali, com anúncios que ele é bombardeado frequentemente e às vezes nem sabe que está sendo bombardeado com um anúncio, porque a gente ainda tem esse problema, né? De publi não sinalizada e tudo mais. É, é, é muito assustador você ver que as pessoas estão gastando 60% da sua verba com necessidades básicas. A gente vê aqui que isso é num caso geral, mas existem pessoas que estão muito pior do que isso. A gente mesmo falou aqui da situação da cidade de São Paulo, onde as coisas são são muito mais caras, as coisas são muito mais caras. Eu não vou ficar tentando falar a palavra difícil não, porque é um fato. Mas... eu acho que falta um pouco disso. A gente vê essas campanhas de publicidade lá fora, a gente vê muito essas campanhas que são bonitas, elas são feitas para ser bonitas, são campanhas institucionais sobre marca, nossa, a beleza da marca é isso e aquilo, justamente porque tem esse ponto de que elas não precisam vender o produto, tem espaço no mercado para que as pessoas possam gastar o seu dinheiro como bem entendem, e aqui a gente não tem, e olhar para esses dados realmente promove campanhas mais assertivas, cara, porque se o seu produto não está performando tão bem assim, talvez a comunicação utilizada esteja até boa, mas não dá pra colocar ali, sabe? Eu acho sim que é muito legal as marcas fazerem esse trabalho de consultar esses dados e tá atento principalmente para as brechas do freemium, né? Que conseguir oferecer uma experiência, por exemplo, que nem a Netflix fez com o Tudum, um bagulho totalmente gratuito para entretenimento também das pessoas que elas conseguiram ali ir só pegando o ingresso online e sem gastar nenhum dinheiro além do transporte para o local. Até a própria estratégia ainda falando de Netflix, até a própria estratégia deles de ter esse plano mais barato, né, que é R$12,90, quanto que é? Acho que é R$18,90. Tem um plano mais baixo, que é o valor mais baixo possível, e tem publicidade, né? Exato. De novo, né, a publicidade bancando esse entretenimento para o brasileiro, que é pesado no bolso dele, né? Pagar R$39,90 numa Netflix é pesado pro bolso brasileiro e a gente tá vendo aqui quanto é que sobra para ele, para esse entretenimento, né? Então, entender também essas necessidades e esse movimento que é necessário para continuar mantendo esse público é muito relevante também e muito provavelmente foi de olho nesse tipo de gráfico que a Netflix tomou essa decisão de fazer esse produto, né? Total. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio aqui do GKPBcast. Muito obrigado por estar conosco, por nos ouvir e principalmente por interagir com a gente em cada episódio que a gente publica. E nesse, inclusive, a gente tem aí uma pergunta que a gente deixa no Spotify, mas sinta-se livre para responder também na caixinha de comentários aqui do YouTube, que hoje é quais são as suas prioridades de gastos, né? Então a gente quer entender se bate aqui com o que você gasta, o que a gente discutiu dessa planilha, desses gastos do brasileiro geral, ou se você realmente tem alguma outra prioridade aí, se alguma coisa acaba pesando mais, alguma coisa acaba pesando menos, use esse espaço aqui para conversar pra gente e entender um pouquinho mais da rotina de vocês também, beleza? É isso aí. E lembrando vocês que temos as avaliações do Spotify, né? Então você consegue deixar aí pra gente 5 estrelinhas, é de graça, não vai comprometer o seu orçamento e vai deixar a gente muito feliz. Então é só deixar aí 5 estrelinhas. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode também dar o seu joinha pra gente aí embaixo no vídeo, certo? Vamos lembrar aqui também as nossas redes sociais, né? O GKPBcast tem as redes sociais @GKPBcast no Instagram, no Twitter e no Threads. E temos também o canal GKPB Geek Publicitário lá no YouTube, tá? Então você pode acompanhar a gente lá nas redes sociais. E temos nossas redes sociais pessoais, que são @Mateus Ferreira no Twitter, @Ferreira Mateus no Instagram. E as do Victor são @VictorALexandro no Instagram
e no Twitter. Isso aí, né, Victor? Isso, e no Threads também, tô lá. No Threads também. Se eu ficar famoso no Threads, eu pulo pro Threads, eu abandono o Twitter. Você tá investindo? Tá fazendo conteúdo? Tô lá? nada, eles não me mostram análise nenhuma. Não pode esperar. Tá esperando, tem outras pessoas que estão investindo. A gente vai com essa dica e até semana que vem. Falou. Falou.